Olá, pessoal, sou o Thiago Tolini, estou aqui hoje para falar sobre política de privacidade, documento tão importante, fundamental para os processos de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Naturalmente, nós precisamos definir dentro dessa política o que nós esperamos, né, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores e dos nossos prestadores de serviço, isso mesmo. Então, vamos definir dentro da política de privacidade o que nós precisamos para controlar os dados pessoais desse pessoal todo. Perfeito? Vamos lá, então. É importante, a gente começa com uma frase aqui que define muito bem o que se espera de uma política de privacidade, e é importante que vocês entendam que a política não pode ser simplesmente no papel, né? A gente deve pensar em instrumentos que criem dentro da empresa uma cultura de privacidade. Vai aqui, então, uma frasezinha, porque a gente define muito bem o que é uma política de privacidade. A privacidade e a proteção de dados devem ser algo a ser encarado como uma cultura dentro e fora da empresa, elevando seu nível de importância ao mesmo tempo em que a tornamos um hábito, sem burocracias, regras engessadas ou processos morosos. Então, isso deve ser uma ideia, né, intrínseca à política de privacidade e é uma ideia que a empresa deve levar como princípio para uma boa implantação desta política. E nós também devemos levar em consideração aí os pilares da política de privacidade. Vamos lá? Eficácia, confiabilidade, segurança e qualidade, ser e manter a empresa compliance com os requisitos e diretrizes da LGPD, a famosa CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Preocupados com a proteção dos seus clientes, né? E aí o pilar também muito importante, que é o de desenvolver relacionamentos baseados na integridade, no respeito, e o foco é o bem-estar do coletivo, né? E os princípios evidenciados pela lei que devem estar dentro, então, da nossa política de privacidade. Princípio da transparência, da legalidade, limitação e adequação, necessidade, exatidão, responsabilidade e prestação de contas. E aí, quando a gente começa a conversar com os nossos colaboradores, né, com o nosso público, o nosso cliente interno, e também com os nossos clientes externos, né, aquelas pessoas que visitam as nossas empresas, é importante que a gente tenha uma política que defina muito bem o que é permitido, o que não é permitido dentro da empresa, né? Então, essa definição e esse controle de acesso, seja aplicativos, né, seja websites, é importante que a política de privacidade deixe isso muito claro, né? Hoje nós estamos trabalhando também muito com o trabalho remoto, então, nós precisamos também definir, mesmo fora do nosso ambiente de trabalho, o que nós esperamos dos nossos colaboradores, né? Como que eles devem se comportar em relação a acesso a websites e também aplicativos com as ferramentas da empresa, né? Então, isso tem que ficar muito claro para os colaboradores e prestadores de serviço, né? Na política de privacidade, nós também precisamos definir como serão tratados os dados, como será feita a coleta, como será feito o armazenamento, como será feito o compartilhamento e como nós realizaremos os descartes dos dados pessoais. Definir para o nosso público-alvo quais são as restrições impostas às coletas também é um passo fundamental para uma boa política de privacidade. E aí, quando a gente fala de política de privacidade, de dados pessoais, né, tratando de dados pessoais, tratando de LGPD, é importante também que a gente defina como funciona isso dentro do ciclo, né? Então, quando a gente fala de ciclo de vida dos dados pessoais, a gente pensa coleta, armazenamento, compartilhamento e descarte, né? E aqui vai uma sugestão de fluxo que deve ser criado justamente para a gente respeitar esses princípios, essas ideias que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe, né? Ou sugere aí para os nossos, para as nossas empresas. Comportamento do tratamento de dados em cada um dos setores, né? Então, uma política de privacidade bem conduzida, bem escrita, naturalmente vai tratar determinados setores de uma forma especial. E a gente sempre fala aqui que são talvez os setores mais envolvidos na política, né?
setor comercial, setor de marketing, setor de recursos humanos, o administrativo e a governança. E por que isso traz uma relevância tão importante para a política de privacidade? Porque certamente são os setores que mais tratam dados pessoais, né, que mais coletam, armazenam, compartilham, realizam descarte de dados pessoais. Então, é importante que, pelo menos nesses setores, a gente tenha aí uma atenção especial para tratamento de dados. Ok? E nos contratos, sim, nos contratos, a política de privacidade também deve definir muito bem como ela vai se relacionar com os contratos, né? Ela tem que definir exatamente o que ela espera desta relação entre clientes, colaboradores e fornecedores. E a elaboração de um contrato de acordo com as normas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, também ajuda a proteger e criar esta ferramenta tão importante que é a política de privacidade. Papéis e responsabilidades. Definir, sim, dentro da instituição, dentro da organização, quais são os papéis e responsabilidades. Mas eu sugiro que você nos acompanhe também no nosso módulo de Política de Segurança da Informação, que nós tratamos esse tema especificamente, e é de suma importância que a gente defina exatamente o que fazer em cada um desses setores, com cada uma dessas pessoas. Comitê de Privacidade e Proteção de Dados. Sim, né? Não é uma peça obrigatória, não é uma ferramenta imprescindível, mas é importante que a gente comece a pensar em criar comitês, em dar responsabilidade para os profissionais que trabalham conosco, no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito à manutenção de uma boa política de privacidade e proteção de dados, né? Então, por que a gente pensa num comitê? Porque é um papel fundamental para a continuidade e melhoria contínua dos serviços e projetos, né? Incluindo aí a privacidade desde a sua concepção. Então, faz parte das responsabilidades do comitê propor políticas e atuar sendo porta-voz da necessidade de seu cumprimento, a conscientização de todos os agentes internos envolvidos com o tratamento de dados pessoais, gerenciar atividades relativas ao tratamento de dados pessoais e fiscalizar os processos que envolvem o tratamento de dados pessoais. Vejam como é importante, né, nós tratarmos ou isso fazer parte do dia a dia da empresa, porque será, então, um órgão importantíssimo para a manutenção e a continuidade da política de privacidade. Na política de privacidade, nós também devemos pensar nos direitos dos titulares. Todos os nossos colaboradores precisam entender quais são os direitos dos titulares. Eu coloco aqui apenas 4, que são, né, talvez os mais importantes. Todos são importantes, mas talvez sejam os mais usados. Entre eles, nós temos, então, o acesso aos dados pessoais que são tratados, é um direito do titular, solicitar a correção dos dados pessoais, o direito à oposição ao tratamento de dados pessoais e solicitar a exclusão permanente dos dados pessoais, né? Então, esses são alguns dos direitos dos titulares e esses direitos devem ficar também não só claros para os titulares, mas também para os colaboradores que estão ali tratando, que estão ali na linha de frente com os titulares de dados, ok? Falar em política de privacidade também é falar em transferência internacional de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados se preocupou muito com isso, né? De não só definir um modelo de negócio para atuação dentro do nosso território, mas também definir critérios para eventual transferência internacional dessas informações, né? Então, é importante que a política de privacidade também deixe bem claro para quem acessar essa política, saber exatamente como são tratados ou como são transferidos eventualmente esses dados pessoais de forma a levar para outros países. Às vezes a pessoa pensa, Thiago, mas isso é muito difícil, isso não é natural, isso não é normal. Lembrem que, muitas vezes, os nossos armazenamentos em cloud ocorrem em outros países, né? Os data centers estão em outros países. Então, isso é uma das formas de transferir internacionalmente os dados pessoais, né? E caso de violação, a gente também deve definir na nossa política de privacidade o que nós vamos fazer em eventual incidente, qual é o passo que deve ser tomado pela empresa, o que a gente espera dos nossos colaboradores e quais são as medidas emergenciais para estancar esse problema.
né? Então, em caso de violação de segurança, que leve à destruição acidental, ilegal, total ou parcial de dados, é importante que os colaboradores saibam quais são os passos, quais são as medidas a serem adotadas, né? Bom, esse foi o nosso bate-papo sobre política de privacidade, pontos importantes que devem ser abordados no tema. Elenco aqui outros tópicos também, né, que a gente vem falando, vem conversando com vocês, acompanhe nas nossas redes sociais, fico aqui à disposição, está aqui meus e-mails, meus contatos, caso queiram conversar conosco para saber mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados, entre em contato. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.